Matéria do expediente. Lidas as correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 60/2014, com seus pareceres favoráveis. Projetos recebidos. Não deu entrada nenhum projeto. Proposições recebidas. Não houve. Pequeno expediente. Houve o pronunciamento dos vereadores Evandro Pegoraro, Vilmar Comaceto, Artemio Ortigara. Ordem do dia. Primeira discussão e votação de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 59/2014, aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Projeto de lei 60/2014. Em discussão usou a palavra o vereador Edilson Massoco. Em votação foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria da vereadora Margarete Poleto Dalla Costa, projeto de lei 63/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Grande expediente. Houve o pronunciamento do vereador Edilson Massoco. Ninguém mais desejando se pronunciar, esgotada a pauta, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão e convocou todos os vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 24 do mês de julho, às 7h30, nesse mesmo local, e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida aprovada será assinada por quem de direito. Está em discussão e votação a ata da sessão ordinária anterior. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A ata da sessão ordinária anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências dos projetos recebidos da matéria do expediente. Proposições recebidas. Pedido de informação 48/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco. Solicita informar quanto foi arrecadado pelo município de Concórdia referente à compensação financeira da usina hidrelétrica de Itá e onde foi aplicado no ano 2013, até a presente data. Pedido de informação 49/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Solicita cópia de contrato efetuado entre o Poder Executivo Municipal e a Associação de Moradores de Linha São Paulo, em relação ao imóvel onde encontra-se a edificação que abriga o posto de saúde da referida localidade. Requerimento 73/2014, de autoria dos vereadores Evandro Pegoraro, Arlan Gugliani e Leocir Domingos Anella. Requer envio de ofício ao senhor Paulo Roberto Meller, presidente do DEINFRA, solicitando um estudo de viabilidade para a instalação de um redutor de velocidade tipo lombada eletrônica e, como medida emergencial, a instalação de divisórias de pistas no tipo tachões, na SC 283, no trecho compreendido entre a empresa Mármores e Granitos Concórdia e a ponte sobre o rio Fragosos. Requerimento 74/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Requer o envio de ofício ao senhor Paulo Eduardo Pastore, secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Concórdia, ao senhor João Carlos Eckler, secretário de Estado da Infraestrutura, e o senhor Paulo Meller, presidente do DEINFRA, solicitando para que seja realizada a recolocação do ponto de ônibus situado na SC 283, próximo ao acesso do bairro Fragosos. Requerimento 75/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Requer o envio de ofício ao senhor Jackson Luiz de Souza, segundo comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Concórdia, para que compareça a esta Casa Legislativa para falar a respeito das últimas duas tragédias que ocorreram em nossa cidade, como o incêndio de parte da instalação da Videcar Caminhões e da Kai Fischer Móveis e Eletro, explanando ainda quais as ações previstas para esta corporação para evitar outras ocorrências do gênero. Requerimento 76/2014, de autoria do vereador Evandro Pegoraro. Requer o envio de ofício ao senhor Giovanni Menezes, assessor de Relações Institucionais da Anatel, informando as localidades que atualmente não contam com o sinal de telefonia móvel ou apresentam esse sinal de forma deficitária. Documento CD com mapa em anexo. Indicação 220/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco. Sugere que sejam efetuadas melhorias no asfalto da Rua da Paz. Indicação 221/2014, do vereador Edilson Massoco. Sugere que seja feita a pavimentação asfáltica na Rua Saul Piloni, próximo a Desprovil, no bairro Imigrantes. Indicação 222/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco. Sugere que sejam efetuadas melhorias no trecho compreendido entre a propriedade do senhor Fernando Massoco até a propriedade do senhor Lauri Biazin, na comunidade de Cedebrum. Indicação 223/2014,
de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Sugere que seja contactado com o órgão competente para que sejam instalados pontos telefônicos nos centros comunitários do município de Concórdia, onde ainda não existem. Indicação 224/2014, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Sugere que seja feita a instalação de uma lixeira na rua Isidoro Maito, Centro. Indicação 225/2014, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Sugere que a administração municipal realize a estruturação de uma área de lazer no loteamento residencial Aliança. Indicação 226/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Sugere que seja contactado com o órgão competente para que seja providenciada a reforma da ponte sobre o rio Fragosos, que faz ligação à rua São Sebastião com a rua de acesso a 283. Indicação 227/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Sugere que sejam contactados com o órgão competente para que sejam providenciadas melhorias no posto de saúde da comunidade de Linha São Paulo. Indicação 228/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Sugere que sejam contactados com o órgão competente a fim de que sejam feitas verificações das rampas de acesso a portadores de deficiência para verificar se as mesmas estão em conformidade com a normativa 9050/2014 e as que não estiverem em conformidade que sejam adequadas a essas normas. Indicação 229/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco. Sugere que seja diminuído o valor das horas máquinas ou aumentado o número de horas máquinas para cada agricultor. Antes de passarmos para a deliberação das proposições, quero agradecer também a presença do Agostinho, que representa a entidade Asaprev. Então, nesse momento, passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedido de informação 48/2014. Está em discussão e votação pedido de informação número 48, da autoria do vereador Edilson Massoco. Como não há nenhum vereador que ele se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Pedido de informações 48 está aprovado. Pedido de informação 49/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Está em discussão e votação pedido de informação 49, da autoria do vereador Artemio Ortigara. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Pedido de informação 49 está aprovado. De autoria dos vereadores Evandro Pegoraro, Arlan Guliani e Leocir Zanella, requerimento 73/2014. Está em discussão e votação requerimento 73, de autoria dos vereadores Evandro Pegoraro, Arlan Guliani e Leocir Domingo Zanella. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento 73 está aprovado. De autoria do vereador Artemio Ortigara, requerimentos 74 e 75/2014. Está em discussão e votação os requerimentos 74 e 75, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Com a palavra o proponente. Cumprimentando o senhor presidente e demais membros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, assessores, pessoas que nos assistem aqui, a nossa saudação ao Frigo, ao Esquilqueto da Asaprev, ao Boca, nosso colega, Feijó da imprensa, internautas que nos acompanham. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, trago a esta casa e vou me referir aqui especialmente ao requerimento 74, tendo em vista que com relação ao requerimento 75, já nos manifestamos nesta casa, que é com relação à convocação do comandante do Corpo de Bombeiros Militares, para que venha a esta casa também prestar esclarecimentos com relação aos últimos episódios que ocorreram no município de Concórdia em relação aos incêndios e para que fale também sobre a entidade. Mas falando do requerimento 74, do qual encaminhamos e pedimos aqui a aprovação no encaminhamento de requerimento ao secretário
regional Paulo Pastor, inclusive secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de Concórdia, ao senhor João Carlos Ecker, que é secretário de Infraestrutura, e ao senhor Paulo Meller, que é presidente do DEINFRA, solicitando para que seja realizada a recolocação do ponto de ônibus situados na SC 283, próximo ao acesso do bairro Fragosos. Senhores, trago esse requerimento tendo em vista que, por solicitação daquela comunidade, e inclusive em visita em loco a este local, verificamos que a situação e a localização do ponto de ônibus naquele setor, ele está localizado no sentido de quem vem do bairro Fragosos para a cidade de Concórdia, à direita, logo após o acesso ao bairro Fragosos, e ele está localizado numa situação exatamente aonde temos o início também da terceira faixa. Quando o ônibus ele tem que estacionar ali para fazer o acesso das pessoas que são utilitários do ônibus, dos passageiros, o ônibus ele praticamente interrompe a pista, ele fica sobre a pista de aerolagem. Então, está se tornando um local muito perigoso nesse sentido. Então, ele carece ali realmente de que esse ponto de ônibus seja relocado para um local um pouco mais distante, inclusive da margem da rodovia, e bem como ali, naquele mesmo local, nós temos um problema da canalização da água fluvial, que desce em grande volume, e a tubulação ela tem um diâmetro muito pequeno para a quantidade de água que escorre. E nos dias de chuva, como a tubulação ela não contempla todo o volume de água, essa água acaba escorrendo por sobre a pista e o acostamento, dificultando o acesso dos passageiros ao ônibus. Então o pessoal tem muita dificuldade nesse sentido. Então desta forma que solicitamos aqui a aprovação desta casa, dos senhores vereadores, o envio do requerimento para que possam ser tomadas as devidas providências para que se regularize como medidas de segurança este ponto de ônibus. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Continue a discussão e votação os requerimentos 74 e 75 da autoria do vereador Artemio Ortigara. Como não há mais um vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os requerimentos 74 e 75 estão aprovados. Requerimento 76/2014, de autoria do vereador Evandro Pegoraro. Está em discussão e votação o requerimento 76, de autoria do vereador Evandro Pegoraro. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, demais vereadores, integrantes da mesa, também demais vereadores, a vereadora, imprensa, Augustinho da Asaprev e todos que nos acompanham também via internet nesta manhã. Mas esse requerimento, nós fizemos já, ainda neste ano, um requerimento solicitando a fiscalização da Anatel devido ao péssimo sinal em vários pontos da cidade da telefonia móvel. Na ida que nós fomos a Brasília também participar do congresso que fomos, juntamente com as vereadoras também, fizemos uma audiência, eu, a vereadora Arlan, mais o Romani, com a Anatel, com o senhor Giovanni e demais assessores e técnicos da Anatel. O que eles nos questionaram? Para enviar informações aonde estariam os principais pontos onde que o sinal é deficitário e também o mapa do município com as regiões urbanas, porque eles consideram somente as regiões urbanas e pela legislação 80% do território que tem que ter o sinal. Isso é o que a Anatel tem como diretriz. E nós acreditamos que esses 80%, a grosso modo, do território hoje não está dependendo da operadora também. Tem operadoras que cumprem, outras que não cumprem. Existem pontos que uma operadora tem sinal e a outra não tem. Então é muito complexo. Eles também colocaram essa dificuldade de fazer essa fiscalização. Mas aquilo que eles nos solicitaram, dentro daquilo que nós conseguimos também captar na comunidade, enfim, com alguns vereadores que nos também deixaram sugestões, estamos enviando esses dados
para a Anatel para que se faça. Então, isso, aguardamos, segundo o que também o próprio Giovanni nos relatou, que assim que chegasse esse documento, eles iriam proceder, então, à ação de estar verificando essa problemática aqui em Concórdia. Então, era isso, senhor presidente, e muito obrigado. Continua em discussão e votação, requerimento 76 de autoria do vereador Evandro Pegoraro. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento 76 está aprovado. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações 220, 221, 222 e 229/2014. Está em discussão e votação as indicações 220, 221, 222 e 229 de autoria do vereador Edilson Massoco. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, cumprimento os funcionários dessa casa, assessores parlamentares, a imprensa. Quero aqui cumprimentar o Boca, que se faz presente, o Agostinho, companheiro ao seu lado, Frigo, e em seus nomes, então também me permite que eu possa estender uma saudação especial a todas as pessoas que nos acompanham via internet. Senhor presidente, eu vou me ater mais a indicação 229/2014, que sugere que seja diminuído o valor das horas máquinas ou aumento do número de horas máquinas para cada agricultor. Primeiramente, eu vejo que antes de fazer qualquer tipo de cobrança, é preciso ver da viabilidade, se realmente determinada secretaria tem recursos para efetuar tal pedido. E uma vez que nós conseguimos aqui nessa casa, juntamente com os demais vereadores, no ano de 2013, quando votado a lei de diretriz, uma emenda de R$1.341.000. E esse ano, então, para 2015, mais uma emenda de R$1.231.000. Isso totaliza praticamente R$2.600.000 que serão incrementados na Secretaria de Agricultura. Isso faz-me entender que proporciona, sim, o município, por intermédio, então, agora da Secretaria da Agricultura, buscar melhorias junto ao agricultor do nosso município de Concórdia. Com esse recurso agregado, tem todas as condições. Primeiro, de zerar as filas, como eu já citei, e que ainda são muito grandes de agricultores que estão aguardando por uma hora máquina lá na sua propriedade. Mas também ampliar de 2 para 3 horas. Não estamos aqui pedindo milagres para a secretaria. Muito pelo contrário, estamos sugerindo, por ser uma matéria privativa do executivo, o máximo que nós possamos fazer aqui nessa casa é uma indicação sugerindo para que o município pense e avalie, e quem sabe dessas 2 horas máquinas que tem direito o nosso agricultor, seja passada para 3 horas máquinas. Com certeza não vai resolver, mas vai melhorar e bastante. Digo isso porque, assim, para as pessoas que talvez ainda não conheçam, todo agricultor tem direito a 2 horas máquina por ano. Muito embora tenha agricultores aí há 3, 4, 5 anos que ainda não conseguiram essas 2 horas máquinas. Mas que dessas 2 horas máquinas, então, seja repassado para 3 horas máquinas. Por que solicito isso? O nosso município de Concórdia tem uma das horas, tem a hora máquina, porque posterior a essas 2 horas máquina tem que ser pago. O município de Concórdia tem a hora máquina mais cara, não só da microrregião, posso citar para os senhores, como a hora máquina mais cara do estado de Santa Catarina. Na microrregião, então, nós chegamos a dobrar o valor cobrado dessa hora máquina em relação a qualquer outro município aqui da microrregião, que eu não quero aqui citar, seja Alto Bela Vista, Peritiba, Piratuba, Peritiba, Arabutã e assim por diante. Nós dobramos o preço cobrado em relação aos demais municípios. Com o aumento desses recursos, com esses valores agregados de aproximadamente R$2.500.000, a menos para 2014, 2015,
tenho certeza que a Secretaria hoje tem condições, porque essas emendas que foram aprovadas nessa casa de minha autoria com o apoio de todos os vereadores, foram simplesmente repassados para a Secretaria para ser investido na propriedade rural. E o que nós estamos tratando aqui é assunto de propriedade rural. Então essa é a minha indicação. Tenho certeza que vai melhorar muito para cada agricultor, porque hoje há uma dificuldade muito grande. Se fala bastante quando chove nas estradas gerais. Imagina como estão as entradas, as propriedades, as estradas que tem internamento nas propriedades de todos os nossos agricultores. Hoje o agricultor tem dificuldade de poder manejar o seu trator lá dentro da propriedade, porque geralmente para você buscar, seja lá uma carga de milho, ou você chegar até a propriedade para fazer uma colheita de milho, soja, enfim, qualquer que seja atividade agrícola, a dificuldade que o agricultor tem para ir buscar essa mercadoria, tanto para receber a matéria-prima, tanto para escoar a produção. E a dificuldade que está sendo, hoje praticamente muitos agricultores estão pegando e pagando empresas particulares para poder resolver esse problema. Então eu conto com o apoio dos vereadores na aprovação dessa indicação, espero que realmente com muito carinho o Executivo, por intermédio do seu secretário de Agricultura, possa avaliar com muito carinho e quem sabe dar uma notícia positiva, não para mim, não para essa Câmara, mas sim para os nossos agricultores. Muito obrigado. Continue a discussão e votação as indicações 220, 221, 222 e 229 da autoria do vereador Edilson Massoco. Com a palavra o vereador Vilmar Comaceto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, lideranças aqui já citadas, imprensa, internautas que nos acompanham, servidores desta casa, quero aqui também manifestar o meu apoio a essa indicação do vereador Massoco. Primeiro, pelo reconhecimento que nós temos que ter em relação ao setor agropecuário de Concórdia, né, que historicamente tem sustentado economicamente esse município, continua sustentando e tem gerado, em função dessa atividade econômica, outros investimentos, e que tem sempre dado a sua contribuição, inclusive dia 25 se comemora também o Dia do Colono, e essa sugestão acho que é pertinente, e queria também fazer uma observação, quem sabe para o próximo ano, e aqui eu quero dar razão ao vereador Romani, quando ele, embora fora do prazo, fez uma indicação para direcionar os recursos da emenda para programas, né? Pelo que eu entendi, a emenda colocou recurso de modo para a Secretaria de Agricultura. E aqui foi comentado, inclusive, que poderia até investir no custeio, na administração. Então, eu creio que para o próximo ano, né, se tivermos novamente essa oportunidade, mais uma vez parabenizo o vereador Massoco pela emenda que fez, quem sabe direcionando para um programa seria mais interessante. Aí sim, nós teríamos a garantia, em que pese toda a idoneidade, a honestidade do próprio secretário da Agricultura, se destinar via programa, conforme a sugestão do Romani, eu acho que seria mais eficiente, mas de qualquer forma, quero aqui manifestar esse apoio. Obrigado. Continue a discussão e votação as indicações 220, 221, 222, 229, de autoria do vereador Edilson Massoco. Como não há mais nenhum vereador queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As indicações 220, 221, 222 e 229 estão aprovadas. Indicação 223/2014, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Está em discussão e votação a indicação 223, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar o Frigo, cumprimentar o Agostinho, a imprensa, Feijó, assistência, enfim, a todos que estão aqui nessa casa. A indicação, senhor presidente, 223, é muito importante que o líder leve também ao executivo pontos telefônicos em centros comunitários que encaminhem para uma empresa, a Oi, ou que seja uma responsável, que faça a colocação desses pontos, que tenho certeza que vai ser muito importante. Exemplos, acontece um acidente lá na comunidade, num jogo de futebol, um atleta cai e bate a cabeça, 1 minuto, 2 pode salvar uma vida.
Se tiver o telefone no centro comunitário, eu tenho certeza que isso pode ajudar muito. Outro exemplo, numa festa ou num baile, o interior principalmente não pega celular. Se acontece de alguns elementos quiserem fazer algum assalto, ou passar uma nota falsa, ou quiser arrumar uma confusão na festa mesmo, nesse momento um telefone para a diretoria dentro do centro comunitário vai ajudar e vai ajudar muito. Enfim, outras práticas para a própria diretoria marcar reuniões, eventos esportivos, eu tenho certeza que vai ser muito importante e peço o apoio de todos os nobres vereadores. Obrigado. Continua em discussão e votação a indicação 223 e a autoria do vereador Jadson Miguel Prudente. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 223 está aprovada. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicações 224 e 225/2014. Está em discussão e votação as indicações 224 e 225 da autoria do vereador Vilmar Comaceto. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, novamente nossa saudação a todos. Faço uso da palavra para comentar um pouco mais a indicação do número 24, não propriamente indicação, mas o que isso significa para a Concórdia. A gente sabe que são vários os fatores que, de alguma forma, ajudam, né, a qualificar ou medir, né, o que nós podemos considerar como cidades sustentáveis. Cidades com qualidade de vida, cidades que sejam boas de viver. E certamente que um dos fatores, né, são as oportunidades que bairros, que espaços da cidade têm para o lazer. A existência de praças ou espaços públicos que de alguma forma oportunizam a chamada convivência familiar. O governo municipal, a gente sabe, tem feito uma série de investimentos, um esforço nesse sentido, de instalação de áreas de lazer, de estruturação de praças, em que pese algumas dificuldades de alguns bairros não terem mais essas áreas disponíveis, porque no passado não se tinha essa visão moderna hoje de cidade, de ter espaços públicos para escola, posto de saúde, mas também para áreas de lazer, conforme a nossa indicação. E hoje os empresários e o próprio poder público estão mudando um pouco essa visão. O próprio Conselho Municipal de Urbanismo tem cobrado dos investidores de que os bairros, os loteamentos, têm que se destinar a uma área adequada para a instalação de espaços públicos, que não sejam apenas encostas de morros, chamados peraus, como dizem os italianos, né? E que simplesmente serve apenas como área de preservação permanente e não permite um espaço adequado para um posto de saúde, para uma escola ou para uma praça. Porque quanto mais próximo ao lazer, mais o cidadão vai ter acesso, mais ele vai se dispor a estar nessa praça. A gente sabe que uma praça significa espaço de convivência, né? Concórdia é a capital do trabalho, mas também é a capital que tem o trabalhador também, que precisa, além do seu horário de trabalho, espaços de lazer, espaços de convivência familiar, até para resolver uma série de situações que Concórdia hoje apresenta, a própria violência intrafamiliar, a dificuldade de relacionamento, muitas vezes, do próprio bairro. E essas áreas de lazer, certamente, seriam espaços públicos que ajudariam nesse processo. A exemplo dessa indicação que estamos fazendo, número 24, no residencial Aliança, é um diferencial hoje nesse bairro, que tem uma área extremamente adequada para isso, são cerca de 4 mil metros quadrados, eu estou anexando o mapa, inclusive, junto a essa indicação. Vai beneficiar cerca de 140 famílias diretamente do bairro, mas também no seu entorno tem o Vila Nostra, tem o próprio Novo Horizonte, a própria Gruta e todo esse entorno que poderia se utilizar de uma área de lazer de 4 mil metros quadrados e que tem todas as possibilidades de estruturar aquela proposta que já no ano passado já tenho feito, já inclusive com um projeto já elaborado, e que certamente, se instalado, vai ajudar em muito essa região e vai ajudar certamente Concórdia a qualificar ainda mais esse título, né, de cidade número 1 em qualidade de vida em Santa Catarina e a 12º no Brasil. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão e votação as indicações 224 e 225 da autoria do vereador Vilmar Comaceto. Com a palavra o vereador Edilson Massoco.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas aqui já citadas, eu quero me associar também ao vereador Gilmar Comaceto, na indicação 224/2014, quando o senhor sugere que seja feita a instalação de uma lixeira na rua Isidoro Maito, centro de Concórdia. Isso é um trabalho que venho feito aqui nessa casa, talvez eu já trouxe mais do que 3, 4 vezes a indicação nesse sentido, inclusive uma aqui logo ao lado, na nossa rua aqui, onde quando chove é sempre um perigo, e a gente sabe que tem que respeitar a lei, que o lixo só pode ser posto na rua posterior às 18 horas, um lugar de grande risco quando chove, que inclusive já aconteceu de várias vezes empilhar vários montes, eu costumo dizer assim, pacotes de lixo no pátio da prefeitura. E isso, quem é da imprensa, quem acompanha, quem reside nessa rua, já pode ter percebido e acompanhado. E quando ainda não tem trancados eu costumo dizer bueiros, mas não são bem esses os nomes, e aí posteriormente a água toma dimensão e invade o pátio da prefeitura. E na época, como assim, tu quer dizer para o senhor, tomara que se tenha a felicidade de ser contemplado. Porque na época foi debate nessa casa, inclusive pelo vereador Evandro, dizendo que a intenção era diminuir as lixeiras antes de aumentar. Dizendo que as lixeiras são de obrigatoriedade do morador, até entendo. Mas eu vejo que em determinadas situações, como nesse caso dessa rua, como é que nós vamos implantar uma lixeira lá dentro, no fundo do pátio? Aí eu quero saber se a empresa que recolhe lixo vai entrar lá dentro da propriedade individual e recolher esse lixo. Então, quero lhe parabenizar pela indicação e espero que não só essa rua, mas uma Concórdia bonita, uma Concórdia que se desenvolva, esteja lixeira em todas as ruas do município de Concórdia. Muito obrigado. Continue a discussão e votação. As indicações 224 e 225 da autoria do vereador Gilmar Comaceto. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As indicações 224 e 225 estão aprovadas. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicações 226, 227 e 228/2014. Estão em discussão e votação as indicações 226, 227 e 228 de autoria do vereador Artemio Ortigara. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais pessoas já nominadas, assessores, pessoas que nos acompanham pela internet. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, trago aqui a indicação 226, no sentido de que o município, até porque já é uma promessa feita pelo Executivo, de melhorias da ponte sobre o Rio Fragosos, a ponte que liga a Rua São Sebastião, que dá acesso à estrada que liga a SC 283. É uma ponte em madeira e temos aí a Rua São Sebastião, agora que já conta com a pavimentação asfáltica, que essa rua dará bastante trafegabilidade, até porque as margens direita do Rio Fragosos, ali encontram-se várias edificações, moradores, loteamento, inclusive, naquela região. E com certeza essa ponte está tendo muita utilidade e ela precisa das suas melhorias, até para que possa melhorar a trafegabilidade e dar mais segurança também a veículos de maior porte que por ali trafegam. Trago aqui também a indicação 227, que é uma solicitação dos moradores, da Associação de Moradores da Comunidade de Linha São Paulo, no sentido de que o município providencie melhorias na edificação do posto de saúde lá instalado, inclusive esse posto de saúde que fizemos uma solicitação antes do pedido de informação, o posto de saúde que encontra-se edificado sobre uma área que é pertencente à Associação dos Moradores de Linha São Paulo. Então, os moradores daquela localidade solicitam que sejam tomadas providências com relação às melhorias na edificação daquela unidade de saúde. Com relação à indicação 228, senhores vereadores e senhor presidente, trago essa indicação no sentido de que temos andado pelas ruas da cidade e com relação à questão da acessibilidade, nós temos verificado que talvez
algumas das rampas de acesso da rua às calçadas, me parece que possam não estar em conformidade com a norma brasileira que regulamenta esse tipo de rampa quanto à sua aclividade e às suas dimensões de largura, mas principalmente na questão da aclividade. E então nós sugerimos aqui, através dessa indicação, de que o órgão competente do município possa tomar as providências de fazer a aferição com relação às medidas, verificando se elas se encontram em conformidade com a norma, e aquelas que, porventura, não estejam em conformidade com a norma, então que o município providencie a regularização, porque eu tenho a impressão de que, principalmente os cadeirantes, têm muita dificuldade, porque eu vejo assim um aclive muito acentuado, que a pessoa que é portadora de deficiência, e aqui nós temos o presidente da Associação dos Aposentados, e que também deve conhecer muitos desses que são, em função da sua condição física, pensionistas, né, do INSS, e que com certeza tem muita dificuldade de poder acessar com a sua cadeira de rodas as calçadas e até mesmo as ruas. Então, nós pedimos que sejam tomadas essas providências, no primeiro na questão da verificação, e na sequência, aquelas que então que não encontram em conformidade com a norma, que sejam providenciadas a sua regularização, e que nas rampas que venham a ser construídas posteriormente, que o setor do urbanismo observe rigorosamente as questões da norma regulamentadora, para que nós não tenhamos que depois vir e solicitar aqui que sejam tomadas também as retificações e as reformas das mesmas. Então eu peço o apoio dos vereadores com relação a essa indicação 228, que trata das rampas de acesso, a indicação 227 com relação ao posto de saúde de linha São Paulo, que são as suas melhorias, e bem como a indicação 226, e aqui eu pediria especialmente ao líder do governo, então, que comunique aí o executivo e o secretário de urbanismo, que aí é um bairro, né, Fragoso já é um bairro, para que se verifique, então, essa questão da ponte do Rio Fragoso. Era isso, muito obrigado. Continua a discussão e votação as indicações 226, 227 e 228, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As indicações 226, 227 e 228 estão aprovadas. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Arlango Uliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, também nossa saudação em nome da Lucilene, da Beatriz, a todos os membros do governo, do Augustinho, também do nosso amigo Frigo, sempre presente, do Clem, do Márcio, enfim, todas as pessoas que nos acompanham, imprensa, que nos acompanham também em suas residências, através das sessões online, e a todos que nos acompanham. Mas, inicialmente, faço aqui convite a todos os vereadores, uma vez que nós estamos aí no mês do município de Concórdia e temos várias atividades importantes. Hoje, inclusive, com o Troféu Pioneiros de Concórdia 80 anos, esse evento que acontece no Clube 29 de Julho, bem como também acontece hoje e amanhã o 58º Encontro dos Secretários Municipais de Saúde de Santa Catarina em Concórdia, um grande evento de Santa Catarina acontecendo em nosso município, lá no Parque de Exposições. A importante solenidade é no próximo sábado, às 14 horas, onde acontece a abertura da 20ª Olimpíada Interbairros, um evento esportivo de integração entre as associações de moradores, e também a nossa grande final no próximo domingo. Então, todos convidados a irem até o Parque de Exposições para prestigiar esse grande evento. Enaltecer as inúmeras conquistas esportivas que a todo momento acontecem, fruto de um trabalho de políticas públicas voltadas à inclusão, ao esporte, às escolinhas, e está acontecendo na cidade de São José, desde a última semana, os Jogos Escolares, a fase estadual, até 14 anos. Concórdia tem conquistado inúmeras medalhas, né?
e ontem conquistou o título do xadrez feminino com a enxadrista Caroline Zago, que será então a representante de Santa Catarina nos Jogos Escolares Brasileiros, né? Esse evento é importante e é classificatório para competições internacionais. Então, enaltecer todo o esforço da Fundação Municipal de Esportes e do trabalho aí de todas as modalidades e seus técnicos esportivos. Como falamos aí, o Alexandre Schneider, que está integrando a seleção brasileira no Mundial da Macedônia, um Mundial Juvenil. Ontem mais uma vitória importante sobre a Tunísia, e a Concórdia então sendo muito bem representada nas mais diversas competições. E ainda quero aproveitar hoje como última sessão da colega vereadora Margarete, não poderia deixar de parabenizá-la do teu trabalho, tua dedicação, tudo aquilo que já lhe falei no seu primeiro dia de sessão, o seu comprometimento para com a sociedade, e esse é o papel realmente do representante legítimo do povo. E você tem feito muito bem, estando ou não nesta Casa Legislativa, desempenha com maestria todo esse trabalho. Então, parabéns por esses 30 dias aí, pela sua dedicação em prol da população concordiense. Esta casa certamente está de portas abertas, não tenho dúvida do seu retorno no futuro bem próximo, e com certeza estamos à disposição sempre. Parabéns e continue firme nos seus ideais. Obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra a vereadora Margarete Poleto Dalla Costa. Bom dia, senhor presidente, meus colegas vereadores, as demais pessoas que nos prestigiam aqui nesta sessão, as funcionárias da Prefeitura Municipal, Beatriz Rosa, nossa secretária, Lucilene, do IPRECOM, o Agostinho da Zaprev, o Agenor Frigo, da Águas do Alto Uruguai Catarinense, o Ademir, nosso colega da Casa da Cultura, e as demais pessoas já denominadas aqui pelo protocolo, imprensa, as pessoas que estão nos assistindo, os internautas. E eu gostaria de dizer que a Concórdia, então, está vivendo esse mês de julho, momento festivo dos seus 80 anos, bem como colocou aqui o nosso vereador Arlan, de muitas festividades. Parabéns a Lucilene, a gente participou dos 15 anos da IPRECOM, parabéns pela organização, pela maneira como vocês tratam os nossos aposentados. E também ontem tivemos a oportunidade de recepcionar, com o projeto Filó, os secretários de saúde de Santa Catarina, ao qual faço parte também do projeto Filó, juntamente com o Frigo. Gostaram muito da nossa cidade. Hoje à noite vai ser a abertura oficial, então, deste evento. Estão muito satisfeitos, deram uma volta na praça, nós já ligamos o chafariz, tudo é novidade. E eu estou muito orgulhosa com isso, por todas essas festividades e essas pessoas que estão nos visitando e divulgando o nosso município de Concórdia. Também quero fazer um cumprimento especial ao Agostinho da Zaprev, ao qual está desenvolvendo um projeto muito bonito, que é o Tempero de Vida, muito sugestivo. Eu tenho participado também dessas festividades, Agostinho, com toda a sua equipe. Parabéns para vocês pelos seus 25 anos. E também está movimentando com os idosos, projeto muito bonito, com a experiência que eles têm. Eu acho que deu certo, no ano que vem a gente pode continuar a envolver mais idosos. É uma atividade muito salutar, de muita confraternização, aqui na nossa cidade de Concórdia, que muito nos orgulha, esses 66 grupos de idosos que nós temos, e trabalhamos com eles quase diariamente. Mas eu gostaria hoje de agradecer ao meu partido, à nossa coligação, pela oportunidade que tive de estar aqui durante esses 30 dias. Eu aprendi a admirar muito vocês, vereadores, apesar das diferenças de ideias, mas elas agregam muito nas nossas ações. Parabéns a todos vocês. Eu quero desejar que vocês consigam realizar todas as suas ideias, os seus projetos durante essa gestão. E se eu tiver oportunidade, talvez Hortalê novamente. Eu gostei da ideia, tive o gostinho aqui. Eu confesso para vocês que eu gosto muito de política do meu jeito. Mas eu quero dizer para vocês também, concluindo, uma frase do John Rustin, que a maior recompensa para o trabalho do homem na sociedade não é o que ele ganha com isso, trabalhando com isso, mas sim o que ele se torna com isso. Muito obrigada a todos.
Muito bem. Dando prosseguimento, então, ao pequeno expediente, passamos a palavra ao vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, saudação especial aqui, senhora vereadora Margarete, além de vereadora, nossa amiga, pessoa conhecida, cumprimentá-la pelo trabalho realizado durante este período que esteve presente aqui conosco. Uma saudação também aqui à esposa do vereador Edilson Massoco, a Dulce. Uma saudação especial também a Lucilene e sua equipe, a secretária de administração do município. Lucilene, parabéns pelos 15 anos do IPRECAM, pelo belo trabalho que vem desempenhando diante desta entidade. Queria também aqui cumprimentar o vereador Massoco pela sua indicação e preocupação com relação à agricultura, às horas máquinas e a assistência, eu diria assim, que o poder público tem que dispensar aos nossos agricultores. E aqui eu quero, oportunamente, hoje é dia 24 de julho, amanhã é dia 25 de julho, nós estaremos comemorando amanhã o Dia do Colono e o Dia do Motorista. Colono, no bom sentido, aquele agricultor que trabalha na roça, seja ele nas mais diversas atividades da agricultura e da pecuária. Então nós queremos fazer aqui a saudação e para que eles possam ter muitos motivos para comemorar em mais este dia. E aproveitando esse mesmo tema, solicitar aqui ao líder do governo, porque já foi uma promessa da descentralização da patrulha de máquinas para os distritos, para atender às necessidades do nosso interior, que até hoje me parece que não se consolidou esse projeto, líder do governo. Então, com certeza, diante das indicações, e muito tem se falado aqui da agricultura e daquilo que representa todo o setor agrícola e agropecuário do nosso município, a importância dessas máquinas que com certeza poderiam estar ali mais próximas e atendendo os nossos agricultores. Também nesse sentido, falando dos agricultores, eu tenho me manifestado nessa tribuna e quero fazê-lo mais uma vez hoje, falar do empenho que teve o deputado federal Valdir Colato em relação ao Código Ambiental Brasileiro. Dizer aos agricultores de que é muito importante que se leia e que se divulgue o novo Código Ambiental, porque ele traz grandes inovações, e especialmente na região sul do Brasil, em que nós temos aqui pequenas propriedades e onde nós temos córregos nascentes e uma farta volume de nascentes de águas e córregos e rios, o deputado conseguiu em que se reduzisse a área de preservação permanente, e, inclusive no que se fala as áreas consolidadas, especialmente para que os agricultores saibam que deverão respeitar 5 metros das margens dos rios, naquelas áreas que já estão utilizando. Agora, as áreas que são chamadas as áreas consolidadas, e as não consolidadas, claro que aí tem uma outra dimensão que deverão respeitar. Mas também, senhor presidente e senhores vereadores, em tempo aqui, quero fazer uma saudação a toda a classe dos nossos motoristas. Amanhã comemoramos o Dia dos Motoristas, aos empresários do transporte, os transportadores que passam nesse momento por muitas dificuldades em função das avarias causadas pelas chuvas nas nossas rodovias, e nós percebemos hoje que o município de Concórdia encontra-se praticamente isolado, porque nós temos um problema nas proximidades do município de Campina da Alegria e pertencente ao município do Irani, e também no Rio Grande do Sul. Então, há uma preocupação muito grande dos transportadores em relação ao alto custo que estão enfrentando nesse sentido, e também, sendo bem breve aqui, presidente, se me permita, se caso eu me estender um pouquinho, falar da questão que enfrentam os transportadores e os motoristas com relação às alterações da legislação que vem sendo imposta, especialmente na questão da jornada dos motoristas, e da questão
da precariedade das rodovias do nosso país, e essa nova legislação ela traz algumas obrigações aos motoristas que muitas vezes são vistos como os assassinos da estrada, e nós sabemos muito bem que muitas vezes não é o motorista, a imprudência muitas vezes vem de outros condutores de veículos menores, onde tem sofrido grandes acidentes e mortes, e nós temos ouvido pela imprensa aqui que na SCC 283, por exemplo, aliás 282, nós estamos, até o mês de maio desse ano, tivemos uma morte no trânsito a cada 3 dias. Isso é muito preocupante em função da... E aí eu quero dizer que não é fruto da má condução dos motoristas, dos caminhoneiros, mas muitos desses acidentes envolvem veículos pequenos e são problemas de saídas de pista e outros problemas que não propriamente a colisão entre um veículo de passeio com um veículo de carga. Portanto, a nossa manifestação nesse sentido, e dizer também, eu só complementando, de que o deputado Colato foi um grande líder nas alterações, naquilo que veio a melhorar a legislação dos motoristas, inclusive na questão da jornada, e continua, inclusive, a luta, e eu pediria aqui aos vereadores que têm contato com os deputados federais de suas bancadas, para que aprovem o projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, no sentido de que, além das 8 horas e mais 2 horas extras, estão sendo pleiteadas mais 2 horas, para que os motoristas possam poder transitar com os seus veículos nas rodovias do Brasil. Era isso, presidente, eu agradeço pelo espaço, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Dando prosseguimento, então, ao pequeno expediente, passamos a palavra ao vereador Mauro Mendes. Presidente, demais vereadores, vereadora e distinta plateia que ora se apresenta. Agradecer ao Agostinho, né, defensor dos aposentados, e com certeza tem uma teia muito grande de parceria nesse contexto, e felicitá-lo por dar essa nova oportunidade às pessoas de maior idade, até porque parece-me que a nossa juventude está totalmente alheia à realidade dos fatos e do tempo, ao ponto de pessoas que já deram a sua parcela de contribuição para o país ter que voltar ativa, agindo em determinadas áreas onde há deficiência justamente pela inoperância dos nossos jovens, que infelizmente não têm mais convicção, nem inspiração para a vida e nem ideais para defender. Obrigado e continue nessa saga, amigo. Bem, dada a gripe, eu vou ser bem breve, mas apenas agradecer a presença da Margarete, que ao longo desses 30 dias trouxe todas as suas convicções, as suas verdades, bradando em alto e bom tom toda a sutileza que é uma característica de toda mulher. E quando você fala que tem que haver mais participações de mulheres na política, é bom deixar claro que nem todas as mulheres têm essa convicção. A política é uma coisa de alma que está inserida na natureza humana, mas poucas despertam esse espírito de busca de ideais e, consequentemente, participa ativamente do processo político. Então é louvável que haja mulheres como a senhora com esse entusiasmo, com essas suas convicções e, com certeza, de uma forma ou outra, colaborando dentro do processo, porque a mulher tem uma visão mais humana do processo e, com certeza, é mais delicada em todas as suas ações, portanto, deixando os ambientes bem mais humanos e bem mais sensíveis. Foi importante para nós viver esses 30 dias com a senhora aqui e, não obstante, esperaremos o retorno em breve. Boa sorte, foi mágico esses 30 dias aqui com a senhora. Obrigado. Dando prosseguimento, então, passamos a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Bem, novamente, senhor presidente, gostaria também de cumprimentar a secretária da Administração, Beatriz Fátima Rosa, também a Lucilene Lazzarotti de Precon, que faz um excelente trabalho, juntamente com a Diana dos Santos, que é do Jurídico, o Ademir Klein, presidente do Conselho, e o Frigo, que também aqui está com as Águas do Alto Uruguai, fazendo um trabalho importante. Agora, no dia 29 de agosto, completa um ano de Filó. A Margarete que me lembrou, então queria pegar esse gancho, porque a Margarete tem 2 recados aqui que não deu tempo, né, devido aos trabalhos, né, que colocou aqui neste mês, que vem desenvolvendo. Então, e da mesma forma agradecê-la, porque a sua participação engrandeceu a nossa bancada também do PT, agradecê-la
pelas contribuições. Foi importante realmente o seu trabalho, seus projetos, suas indicações, suas considerações. Sabemos o envolvimento que tem com a comunidade, e prova disso é que quando fala com o coração, fala com sentido de que realmente participa dos movimentos sociais, da comunidade, dos trabalhos. E esse recado, então, do Filó, que ela se envolve também, importante, para que todos se envolvam, no dia 29, então, o ano de Filó, e também, ela me disse, olha, Evandro, dá mais uma reforçada aí na questão do colono do motorista também, como o Urtigara também o fez, e lembrando que são categorias importantes, que da nossa economia local, principalmente, o transporte, nosso município, para a agroindústria, são categorias muito importantes que realmente merecem aqui o nosso reconhecimento. No dia de amanhã, então, comemoram esse dia importante, o Colônia Motorista, que fazem parte da história dos 80 anos, dessas conquistas da nossa cidade. Então, realmente, enaltecer essas questões. Então, nós também agradecemos pela sua participação, Margarete, e esperamos que volte mais algumas vezes, mas nós temos a certeza que talvez no futuro próximo seja definitiva a permanência. Então, o caminho aí, parabéns pela sua participação e com certeza é importante. Mas queria, antes de também deixar a palavra, da indicação, do requerimento que aprovamos aqui da autoria do vereador Zanella, do Arlan Guliani e nossa também, esse requerimento para o DEINFRA, solicitando um estudo, então, para reduzir a velocidade do trecho compreendido entre a empresa Mármores e Granitos Concórdia e a ponte do Rio Fragosos. Este trecho, nessas proximidades, conversando com os populares e com pessoas da região, nos últimos 13, 14 anos, foram 9 mortes nessa região. Então, é um local que realmente merece uma atenção por parte do DEINFRA para nós estudarmos, como o Zanella sugeriu, a princípio, alguns tachões para dividir a pista, para diminuir a velocidade, mas também acho que na reta que tem aí acima da ponte de Fragosos, quem sabe uma lombada eletrônica para conseguir diminuir a velocidade, porque é um local que já tem um histórico de muitas mortes, e acho que tem que se pensar na vida, que é importante, em reduzir esse risco que hoje é iminente naquela região. Então, só fazer essas considerações até para reforçar aqui esse pedido e agradecer também pela aprovação que tivemos do plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre, continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra do Leocir Zanella. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar aqui também a Lucilene, a Diane, também a nossa secretária de administração, Beatriz, Feijó, o Betinho aí que está na plateia hoje também, o Frigo, do Filó. Aqui também, em nome da bancada aí, agradecer a Margarete aí, parabenizar pela forma como trabalhou aqui nesses 30 dias. A gente sabe que é um sangue novo que vem para a Câmara e sempre tem a sua forma de empreender. Eu acho que todo político tem o seu jeito e tem a sua forma de fazer política, Uns mais agressivos, outros menos, uns com mais indicações, outros com menos indicações, mas que cada um faz, uns mais com palavra, outros mais com ações, mas é uma forma de cada político fazer a sua parte. Também quanto à questão do requerimento, que o Evandro aqui também comentou, realmente é um trecho aí bastante perigoso, é um trecho que provoca a velocidade, e ali já tem muitas moradias, tem empresas na região, e para evitar então que aconteça maiores problemas, então a gente, a pedido até dos próprios empresários da região aí, é que se tome algumas providências. Também nós queríamos falar um pouquinho aqui do colônio motorista, São duas classes que alavancaram o nosso município, que fizeram história em Concórdia, e Concórdia é o que é hoje, porque teve uma agricultura muito forte, grandes empreendedores que fizeram aqui
os seus empreendimentos, e entrou o transportador também, né, nesses negócios. E aqui, então, só para ilustrar um pouco mais o trabalho dessas categorias, né, e só Concórdia é o que é porque teve pessoas. E o município, então, está, no dia de hoje, homenageando as pessoas que fizeram a história em Concórdia. E o Rotary Clube Concórdia, então, já com 61 anos de existência, né, na noite do dia 22, né, na terça-feira, então, como vem acontecendo todos os anos, a homenagem do motorista e do agricultor, né? E aconteceu, então, foram os homenageados o agricultor Aurelino André Zanella, que foi indicado pela Agrocão, né, que é a Associação dos Engenheiros, e o motorista, o Claudino Longo, né, que também foi indicado pelo Sindicato Setcão, né? Então, o clube faz a homenagem e as empresas, as associações, né, que representam os produtores, os motoristas, né, que fazem a indicação dos homenageados. Então, como parceria, né, com o município de Concórdia, todos os anos, distinto uma placa, né, de homenagem então ao Colônio Motorista, e esse ano, então, homenagem aos 80 anos do nosso município também foi prestada esta homenagem. Também quero aqui falar um pouquinho da Associação dos Vereadores, né? Nós tínhamos previsto a nossa assembleia e mais um encontro regional, né? E não aconteceu por devido às intempéries do tempo, que a chuva então atrapalhou, causando dano às rodovias, a viabilidade de acesso. Então nós marcamos uma nova data para o dia 8 de agosto, né, na Câmara de Vereadores de Ceará. Então nós teremos a nossa Assembleia da Associação e um encontro regional também, já deixar o convite aqui aos vereadores, e passaremos então a programação em seguida. Muito obrigado, parabéns mais uma vez a Margarete aí, que deixa hoje aqui o nosso plenário, mas que voltará em breve. Obrigado. Bom, nesse momento, com base no artigo 132, inciso 1º do nosso regimento interno, passamos para a ordem do dia. Segunda discussão e votação, projeto de lei 57/2014, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Está em discussão e votação o projeto de lei número 57, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei 57 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei 58/2014, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Está em discussão e votação o projeto de lei número 58, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei número 58 está aprovado. Segunda discussão e votação, também de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 59/2014, que autoriza o município a adquirir área de terras. Projeto de lei 59 da autoria do Poder Executivo está em discussão e votação. Como não há nenhum vereador que se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei número 59 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei 60/2014, do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Está em discussão e votação o projeto de lei número 60, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei número 60 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei 63/2014, de autoria da vereadora Margarete Poleto Dalla Costa, denomina Praça Pública do Bairro Floresta de Praça Hubertina Biezus. Está em discussão e votação o projeto de lei número 63, de autoria da vereadora Margarete Poleto Dalla Costa. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei número 63 está aprovado. Está livre a palavra do grande expediente. Com a palavra o vereador Edilson Massoco.
Presidente e demais vereadores, pessoas aqui já citadas. Cumprimento o diretor e presidente do IPRECAM, Lucilene Lazarotti, que nos fazia presente antes. Estendo também minha saudação à secretária Beatriz, que aqui se faz presente, e as demais pessoas que eu não tinha citado ainda. Mas, presidente, eu volto essa tribuna de uma maneira objetiva, rápida. Primeiramente, parabenizar pelo trabalho desenvolvido pela vereadora Margarete. E algo que me chamou a atenção, Margarete, posso talvez estar equivocado, mas senti em você que a sua forma de fazer política é parecida à minha, de não defender bandeiras e sim vir aqui defender a comunidade. Porque muitas vezes a gente percebe que a bandeira vem em primeiro lugar, depois os interesses da comunidade. Quero lhe parabenizar mesmo pelas conversas que tivemos, pelas trocas de ideia e pelo trabalho que você tem apresentado aqui nessa casa. Espero que realmente você possa voltar aqui e dar continuidade. Fazer um comentário simples, vereador Comaceto. Primeiro, agradecer o apoio que o senhor tem nos dado quanto da indicação da redução ou da ampliação das horas magnas. Eu não gosto de comentar quando uma pessoa não está na tribuna ou não está na sessão para se defender, quando o senhor citou do vereador Romani. Eu volto a frisar aqui, a emenda que foi aprovada nessa casa foi direcionada para todas as ações. Foi retirada uma determinada secretaria e foi implementada a agricultura, incluindo todas as ações. Então, é importante que se frise assim, ó. O ano passado o vereador votou contra. Não o senhor que estava ausente, mas o vereador que o senhor citou. Na alegação de que não faria diferença para a agricultura. Esse ano perdeu tempo, deixou o agricultor no cepo de novo e procurou, por intermédio de um pedido de vistas, se salvar, mesmo sabendo que não tinha amparo constitucional nenhum e que seria vetado posteriormente. Então eu só queria, não é nem descontentamento, mas poder realmente colocar. Se o vereador tem intenção de fazer uma emenda, ele tem intenção de fortalecer uma determinada secretaria, ele tem que saber que ele tem tempo. E o projeto estava a tempo no gabinete dele, sem que tinha que vir aqui fazer o pedido de vista para retardar a votação e depois atrapalhar ainda no sentido da emenda. Solicitar o líder do governo. Nós conversamos ontem, referente ao projeto que foi aprovado nessa casa, o projeto número 60, ontem, e eu quero aqui reiterar, eu fui companheiro, acho que nós estamos aqui para isso, para contribuir, para fortalecer, porque no projeto que foi aprovado ontem, voltado para a área da saúde, nesse mesmo projeto, número 60/2014, 700 mil reais, inclusive me ligou o secretário preocupado, e eu disse a ele que ele não precisava se preocupar não, que aquilo que pudesse, estou aqui fazer o melhor para o município, que ele dormisse tranquilo, que nós assinaríamos assim, o parecer, muito embora tivesse chegado de última hora, mas para mim não muda nada, chegando de última hora ou chegando em tempo, o objetivo é um só, a assinatura é uma só, mas nesse projeto, 700 mil reais é para a Secretaria da Saúde, mas 1.441.759 reais é para a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. E aqui é bem claro, 333 mil é superávit, 708 mil também é do superávit, recurso ordinário da Prefeitura, 400 mil reais, e simplesmente o que ele diz aqui é que é para ser Secretaria de Desenvolvimento, manutenção das atividades voltadas ao turismo. Então, se o senhor pudesse realmente, como eu fui compreensível, e eu não tenho dúvida que o senhor tem sido sempre compreensivo também, buscar essa informação junto à Secretaria Executiva, as pessoas responsáveis, e nos trazer esse analítico, para que nós possamos também saber, entender no que vai ser investido. Nós sabemos da transparência, não temos dúvida, até porque esse dinheiro não vai sair da Prefeitura, muito pelo contrário, não é essa a nossa preocupação. Nossa preocupação é saber realmente no que vai ser investido. E faço também um alerta ao projeto 64, que ele vai vir para ser votado certamente nas próximas sessões. Eu não quero aqui fazer pedido de vista, não quero ser eu responsável de parar o projeto ou dele não ser votado. Esse projeto 64, ele praticamente tem, entre suplementações e anulações, um valor aí aproximadamente de 3 milhões de reais. Esse projeto aí deve estar entrando na casa, está na minha mesa, inclusive, para dar o parecer. Com certeza o parecer vai ser favorável, mas por se tratar aqui de valores altos,
Inclusive também volta a ter recurso aqui na Secretaria do Urbanismo. Deixo claro, da forma que eu estou falando, parece que eu sou contra a cidade. Não, é que tem vindo muita suplementação para a Secretaria do Urbanismo, sempre com o mesmo fundamento, modernização urbanística. Não interessa se esse dinheiro vai ser talvez esse o recurso que vai ser investido na rua coberta. Não tem problema, de algum local ele vai ter que sair. Mas que venha o analítico, então, já do 64, em tempo. São quase 3 milhões entre todas as secretarias, seja urbanismo, seja educação, enfim, aqui tem de novo para a Secretaria de Desenvolvimento ou de Turismo. Se puder nos trazer em tempo, antes da votação, para que nós não precisamos subir aqui nessa tribuna no dia da votação e fazer o pedido de vista. Presidente e mais pessoas que nos assistem, nos acompanham, muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Passamos a palavra ao vereador Artemio Ortigar. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas já nominadas, assessores, internautas. Mas, senhor presidente e senhores vereadores, eu não poderia deixar nesse dia de fazer uma manifestação, muito embora o líder do governo já se pronunciou aqui também com relação ao Sérgio Schioquete, que foi confirmado na data de ontem como novo técnico da Seleção Brasileira de Futsal. Eu tomei a liberdade de falar neste espaço, senhor presidente, senhores vereadores, porque tenho conhecimento da pessoa do Serginho, como é conhecido, muitos como o homem do bigode, desde os tempos em que o Serginho jogava futsal na Sadia, dos memoráveis clássicos entre Sadia e Perdigão, a história do Serginho, que passou pelo Banespa em São Paulo, passou pela Enxuta de Caxias do Sul, passou por clubes da Itália, atuou como técnico da Associação Concordense de Futsal, que tem várias empresas patrocinadoras, eu não vou dizer todo o nome aqui da nossa equipe de futsal, mas que tem desempenhado um brilhante trabalho e agora confirmado como técnico da Seleção Brasileira. E eu tenho aprendido em alguns cursos de liderança de que eu olho para o time e vejo a cara e a pessoa do seu líder. E eu olho para o líder e enxergo o seu time. Então o Serginho é, sim, além de uma pessoa fantástica, formidável, trabalhadora, sem sombra de dúvidas, um grande líder. Um líder que sabe trabalhar, sabe agregar, lidera o seu grupo, e é em função dessa liderança, desse perfil, dessa pessoa, que ele tem conquistado tudo o que eu imagino que uma pessoa no meio esportivo como ele, de ter passado por tantos clubes, Seleção Brasileira, como atleta, como treinador do futsal, e agora alçando então o cargo de técnico da Seleção Brasileira de Futsal. Então eu quero com isso cumprimentar o Serginho por esse trabalho, parabenizar o Serginho, e em nome do Serginho aqui, que não está presente, mas enfim, cumprimentar toda a comunidade, a microrregião Concórdia, porque nós estamos realmente, Erlan, como tu falaste, de parabéns, porque nós temos hoje um treinador da Seleção Feminina de Handebol e temos um treinador da Seleção Brasileira de Futsal. Isso não é para qualquer um, para um país tão grande como é o nosso Brasil. Então é motivo, sim, de muito orgulho de nós termos pessoas como essas atuando aqui no nosso município, pessoas que são crias aqui da nossa terra, da nossa querida Concórdia. Também, só para complementar, e mais uma vez me referindo aos nossos agricultores e agricultura, enfim, usar do slogan de campanha do deputado Valdir Colato, e eu me permito falar no nome dele porque ele tem atuado muito nessa questão em defesa da agricultura, até porque a profissão dele como agrônomo traz nele essas afinidades. E eu quero apenas encerrar aqui com o slogan que diz o seguinte: você já se alimentou no dia de hoje? Saiba que um agricultor esteve trabalhando e está trabalhando nesse momento. Portanto, mais uma vez, minha saudação, meus parabéns a todos os agricultores, porque alimento não nasce nas prateleiras do supermercado. Ele vem lá da terra, lá da roça, do fruto do trabalho dos nossos agricultores. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra do Vilmar Comaceto. Senhor vereador, senhora vereadora, senhores vereadores, senhor presidente, saudação também aqui à secretária Beatriz, a Lucilene também presente do IPRECON e demais colegas que a acompanham do IPRECON, lideranças já citadas. Hoje é a última sessão do mês de julho e, como no dia 29 Concórdia comemora 80 anos de emancipação política e administrativa, cabe aqui, quero também fazer alguns comentários sobre o que, como cidadão, tenho vivido nessa cidade e acompanhado parte desses 80 anos. Mas também para dizer que quando se faz aniversário, nós podemos fazer duas coisas: comemorar e também refletir sobre o que fizemos ou deixamos de fazer e o que podemos fazer daqui para frente para que tenhamos mais acertos do que equívocos, né, em relação ao futuro que desejamos para nós e, no caso especial de Concórdia, aquilo que deseja para a cidade de Concórdia, para o município de Concórdia. Esse território aqui, que antes habitado por indígenas, tupis-guaranis, posteriormente com o processo de construção da ferrovia no trecho catarinense São Paulo-Rio Grande, e que oportunizou então o processo de colonização com a vinda de imigrantes e que certamente tem um significado importante no impulsionamento do processo de desenvolvimento e das transformações que ocorreram aqui nessa região, fruto exatamente desse processo de colonização e que trouxeram modificações tanto no seu território como também modificações nos modos de produção aqui da nossa região e que resultou no município que temos hoje. Um território que certamente teve vários distritos, que desses distritos se transformaram em municípios. O mais recente é Alto Bela Vista, e essas transformações certamente que afetaram os níveis de produção, os níveis de renda e de população, essa oscilação, e que hoje se estabiliza de modo mais concreto, e que, fruto desse processo, né, da vinda desses imigrantes, oportunizou então a agroindustrialização de Concórdia, inicialmente com o frigorífico Concórdia, que foi o precursor da Sadia, hoje BRF. Sadia essa que permitiu a abertura de mercado, tanto nível nacional como nível internacional. E isso é um fator significativo que certamente também contribuiu para o desenvolvimento de Concórdia, especialmente iniciando com a produção de suínos, depois aves, hoje produção de leite. Produção essa que, como já comentamos largamente nessa sessão e outros colegas também já se manifestaram, e que vem do setor agropecuário, razão pela qual merece toda a nossa referência, especialmente a agricultura familiar, formada por pequenas propriedades que tem como grande virtude o uso e a qualificação da mão de obra no processo de produção. Um território que hoje tem 800 km², 72 mil habitantes, mas, como eu coloquei antes, passou por todo esse processo de evolução, certamente resultante do trabalho de governantes, de trabalhadores urbanos e rurais, de empreendedores, né, que ajudaram a construir uma série de índices, que cabe aqui lembrar alguns deles, né, índices que são medidos mais recentemente, por isso não temos índices do passado, mas cabe fazer essa referência. E o primeiro deles é o Índice de Desenvolvimento Humano, que Concórdia hoje tem, que beira a faixa do 0,8, onde o limite é 1, mas que em 1991 era 0,563, em 2000 foi 0,710, 2010 0,800, e isso garante Concórdia na 40ª posição no Brasil em termos de índice de desenvolvimento humano e o 11º lugar em Santa Catarina. Isso não é pouca coisa. Mais recentemente foram colocados os índices da Firjan, que começou a ser medido a partir de 2000, por isso que faço essa referência a partir desse ano, onde alcançamos posições importantes no setor de saúde, no setor de educação, emprego e renda. Tanto é que no índice geral, Santa Catarina, Concórdia está em primeiro em Santa Catarina e 12º no Brasil. Isso também é motivo de orgulho para todos nós, porque certamente são políticas que ao longo desses 80 anos conseguiram reduzir a mortalidade infantil,
conseguiram colocar mais crianças na escola, conseguiram aumentar o percentual da população economicamente ativa. E nesse momento vem então a reflexão, bom, podemos nos dar satisfeitos por isso? Né? Certamente que não. Né? Temos ainda uma série de problemas, uma série de desafios, e na minha avaliação os desafios são de duas ordens. A primeira ordem são demandas que cada vez mais são exigidas pela população, exatamente pela evolução desse processo. Né? A gente sabe que sempre que conquistamos uma coisa, sempre desejamos conquistar outra mais na frente. Se alcançamos um nível de qualidade de vida é porque queremos mais, é porque não estamos ainda satisfeitos. E isso gera desafios no sentido de como ampliar o atendimento desses serviços e como qualificar ainda mais esses serviços. E a outra ordem, que são exigências dos novos tempos, que no passado muitas vezes não se almejava determinado serviço, determinado bem, hoje nós exigimos, porque a sociedade tende a evoluir nesse sentido. E quero aqui enumerar alguns desafios que nós temos hoje para a Concórdia. Eu digo isso porque o Poder Legislativo também é corresponsável por esse processo e deve também estar buscando cumprir com o seu compromisso no sentido de ajudar nesse processo. Primeiro é como manter o primeiro lugar em qualidade de vida em Santa Catarina. Né? E isso é certamente que vai exigir novos investimentos, a qualificação ainda mais desse serviço, dessas obras, né? E de que isso não seja apenas um sonho, uma utopia, até porque Eduardo Galeano, historiador uruguaio, sempre dizia que a utopia é algo inalcançável, mas que ela serve para sempre nos puxar para frente, sempre buscar alcançar aquele sonho. Para isso que serve a utopia, para não nos acomodarmos nesse processo, e certamente que Concórdia não pode se acomodar. Temos desafios hoje na questão do saneamento básico, principalmente abastecimento de água e esgotamento sanitário. Temos desafios enormes, e essas últimas chuvas mostraram a questão envolvendo a mobilidade urbana local e regional, mas principalmente regional. Essas chuvas mostraram, as SCs precisam ser melhoradas, as BRs têm que ser melhoradas. Temos aqui um grande desafio de termos uma lateral na BR-153, principalmente do trevo de Cachimbo até no acesso a Ipira, Piratuba. Isso certamente vai dinamizar o processo de desenvolvimento dessa região, como também a estruturação das outras vias, como coloquei antes. O meio rural precisa ampliar os seus eixos viários com uma maior estruturação. Temos que investir mais ainda em asfalto rural. Temos outros eixos que precisam. Muitos distritos já estão, agora o último distrito está sendo abastecido ou asfaltado o seu acesso, mas existem outras vias que não são distritos, mas que também se ligam a outros municípios, como Castelo Branco, Ipira, Piratuba, e que precisam também se pensar em projetos mais arrojados, exatamente para dar essa mobilidade e o deslocamento da produção. A questão do desafio de preservar a sanidade do nosso rebanho. Vivemos aqui fruto da pecuária, corremos um certo risco, se não houver a preservação e investimento nesse setor, de ter um caos sanitário, por isso a importância de investimentos nessa área. Um outro desafio, a autossuficiência de matéria-prima. Hoje dependemos muito, principalmente da produção de regiões de fora. Já se discutiu nessa casa a necessidade de um silo da Conab aqui em Concórdia, que não avançou no devido tempo e merece ser retomada essa discussão. A questão da violência intrafamiliar. Concórdia, felizmente, tem um baixíssimo índice, ou quase zero, de homicídios, mas sabemos que internamente, no convívio familiar, temos uma série de problemas. Os últimos dados da imprensa mostram a violência na escola, isso vem também da violência intrafamiliar, e que exige certamente ação, não só do poder público, mas de toda a sociedade concordense, no sentido de melhorar, né, esse processo de diminuição da violência intrafamiliar. O combate ao uso das drogas, hoje Concórdia não está isenta disso, faz parte desse contexto mundial, essa praga que afeta e que assola as famílias, muitas vezes, a droga, né? Enfim, são desafios, senhor presidente e demais colegas, que só serão vencidos com a participação da população, com a atuação do governo, parcerias do governo, população, iniciativa privada, mas também investimentos do governo municipal, em parceria com o governo do estado, o governo federal, porque já está provado que Concórdia, mais do que a capital do trabalho, é a capital de terra de gente que trabalha, né? O trabalho é feito por pessoas. Então hoje certamente quero aqui dizer que podemos comemorar, certamente.
Nosso município, nossa gente merece parabéns, né, por chegar aos 80 anos, celebrando uma Concórdia que tem um futuro muito promissor, né, porque ele já foi construído com o presente, que é mais do que sonhar. E já tem realizado, alcançado um município que se desenvolve buscando sempre a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? E nesse sentido aqui quero me associar aos demais colegas que já fizeram uma homenagem especial ao colono e motorista, no dia 25 de julho, que são atores importantes que ajudaram também nesse processo, como outros tantos também ajudaram. Enfim, parabenizar nossa gente pela sua luta diária, pela determinação, né, e trabalho árduo por todos esses atos que dignificaram e continuam dignificando nosso município, fazendo-nos orgulhosos de sermos concordienses. A vereadora Margarete, também nosso abraço, foi uma satisfação muito grande, né, ter convivido com Vossa Excelência aqui nesses 30 dias. Certamente que sua presença aqui deixou esse ambiente mais agradável, mais enriquecido com ideias, sugestões, né, e como já foi referenciado aqui pela sua dedicação, certamente voltará nessa casa, e que vai continuar dando a sua contribuição, sendo ou não vereadora, como sempre tem feito, não só aqui, como em Peritiba também, que já me lembro desse tempo. A todos nosso grande abraço e parabéns, Concórdia. Nesse momento, então, continua livre a palavra do grande expediente. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, antes de encerrar a sessão, eu quero aqui agradecer a presença da Lucilene, que é a presidente do IPRECOM, da doutora Diane, que representa essa entidade, essa instituição, da Beatriz, e que logo depois de encerrarmos a sessão, convido os vereadores para salas de reuniões, tendo em vista que a presidente do IPRECOM irá fazer algumas considerações com relação ao projeto que foi protocolado aqui nessa casa relacionado à questão do IPRECOM. Quero também aqui agradecer a presença do Frigo, né, que é um batalhador dessa questão cultural do nosso município e que, como já foi colocado pelo vereador Evandro, e que a Margarete também iria se manifestar sobre o Filó do dia 29 de agosto, né, que é um outro momento cultural onde que nos leva, né, diretamente na casa do nosso colono italiano, né, onde que muitas coisas boas são adquiridas, né? Então, acho que é importante esse envolvimento, essa participação de todos nesse processo de divulgação da cultura italiana no nosso município. Quero também aqui informar os vereadores que amanhã, dia 25, a ASAPREV estará comemorando seus 25 anos, né? A qual eu solicito ao secretário que já encaminhe ofício parabenizando essa importante entidade pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Com relação à vereadora Margarete, dispensa comentários, nós sabemos já da capacidade, da competência que Vossa Excelência demonstrou aqui nessa casa, nesses dias que aqui esteve, mas ainda não acabou, né, Margarete? Nós teremos ainda uma sessão solene, a qual Vossa Excelência irá participar, e eu entendo os vereadores, até porque nessa sessão solene não tem a oportunidade de agradecer a sua participação aqui nesse Poder Legislativo, e o fizeram hoje com muita propriedade, a qual eu ratifico todas as palavras e as homenagens que aqui foram feitas para Vossa Excelência. Então, nesse momento, eu quero encerrar a presente sessão e convocar os senhores vereadores para a próxima sessão solene, no dia 28 desse mês, né, às 19 horas, na Casa da Cultura, e já informo os vereadores que é traje social. Então, está encerrada essa sessão. Bom dia a todos e informo mais uma vez, convidando os vereadores para a sala de reuniões, tendo em vista essa reunião com o IPRECOM. Muito obrigado.